Bom dia, galerinha Master, tudo bem? Bom, mais uma segunda-feira, mais uma semana de lives para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bem esse período de férias para descansar e também sempre acompanhar as nossas lives e as atividades do Aritsá. No dia de hoje, professor Gil, Isso aí. Um abraço fraterno, Gil. Tem que ser. Fique à vontade e muito obrigado pela presença. Valeu, Forte abraço. Valeu. Vamos lá para mais uma live do Colégio Master, dando suporte, dando apoio, distribuindo conhecimento nesse momento aí punk, mas que sairemos mais fortes, sem dúvida nenhuma. É claro que as consequências disso são amplas, não é? Mas eu acredito que nós sairemos mais fortes, daremos valores a coisas que são extremamente importantes, mas que passam desapercebidas, por vezes até insignificantes em nossas vidas, quando são coisas altamente importantes, né? Sairemos mais fortes, eu não tenho dúvida disso, tá? Vamos ressignificar muita coisa, vamos fazer novos rearranjos econômicos, sociais e seremos uma outra sociedade mais forte, não tenho dúvida disso. Tranquilo? Bom, nessa live de hoje a gente vai falar sobre uma temática das mais importantes pensando no Enem. São 38 questões na história das provas do Enem, 2009 para cá, levando em consideração todas as aplicações. São 38 questões da temática urbanização. É um assunto extremamente pesado, cobrado, importante. Um dos assuntos que mais tem relevância dentro do Enem é esse que a gente vai chamar a atenção aqui. E o que eu vou chamar a atenção especificamente é justamente aquilo que o Enem rotineiramente mais cobra, que é justamente segregação socioespacial. A cidade como um ambiente de segregação, de separação de grupos sociais. É isso. Então essa live de hoje é justamente para falar sobre a urbe, sobre o espaço urbano e suas, obviamente, implicações no tocante à construção desse espaço. Tranquilo? Vai chegando, vai entrando, chega mais, chega junto, porque a gente vai bater um papo legal aqui sobre a urbe, sobre a cidade. Cidade que encanta, cidade que desencanta. A cidade é um lugar que nos faz rir, ser felizes, tá? A cidade é um ambiente da dinâmica, do fluxo, do movimento, mas a cidade também é um ambiente que nos faz chorar, não é? A cidade traz desencanto, tristeza. A cidade tem problemas seríssimos, né? Sobre tudo isso a gente bate um papo aqui agora, nessa live do Colégio Master, beleza mesmo? Podemos começar? Podemos já botar para frente aqui a parada? Você já entrou? Você já está me ouvindo? Então vamos nessa, vamos para essa live. Tá aqui, tá? A urbanização e a segregação socioespacial, beleza? E aí vamos falar dela, vamos falar da urbe, vamos falar da cidade. O que é uma cidade? Se eu fosse perguntar para você o que é uma cidade, possivelmente você teria dificuldade de definir uma cidade. Mesmo você, eu acho, imagino, sendo morador da urbe. Estou dizendo que imagino porque a maior parte da população brasileira reside em cidades. O Brasil é um país com a taxa de urbanização das mais altas que existe no mundo. 84% da população brasileira reside no espaço urbano. Então, quando falo que imagino que você mora na cidade, não estou falando isso à toa, beleza? Bom, levando em consideração que você é um morador da urbe, eu imagino que perguntar o que é uma cidade seria algo muito fácil. E aí você definiria a cidade com facilidade. Não, não é bem assim. Tá? Apareceria definições das mais vastas possíveis, não é? Bom, a definição de cidade é uma definição bastante ampla, bastante vasta mesmo. Então, essa definição passa, por exemplo, por uma ótica da ciência geográfica. Que cidade é um aglomerado populacional com destacadas funções urbanas. Funções que definem esse espaço. Comércio, serviços, indústria. Tá claro? Isso é uma cidade na ótica da geografia. Porém, a definição de cidade é complexa, varia bastante. E aí é o seguinte, veja, existe uma definição de cidade das Nações Unidas, a ONU. A ONU tem uma definição de cidade. E segundo a ONU, cidade está ali, ó. Olha, cidade é um aglomerado populacional com população acima de 20 mil habitantes. Para a ONU só pode ser cidade se o aglomerado populacional tiver população acima de 20 mil habitantes. Se não tiver esse aglomerado populacional, não seria uma cidade. Compreendeu? Então, não tendo 20 mil habitantes, você poderia definir como sendo um ambiente rural, tá claro? Mas precisa ter 20 mil pessoas para ser uma cidade segundo as Nações Unidas, tá bom? Bom, essa é a definição da ONU. Veja, é um critério quantitativo humano, quantitativo populacional. Você define cidade pela quantidade de pessoas. E esse critério que a ONU usa, quantitativo humano, é o critério utilizado pela maioria dos países do mundo, beleza?
A maioria dos países do mundo define cidade a partir de um critério quantitativo populacional. A maioria. Estados Unidos é assim, os países europeus são assim, tá? E aí isso varia. Tem países, por exemplo, que 30 mil pessoas já é uma cidade. Tem países, por exemplo, que com 3 mil pessoas é uma cidade. Então, varia bastante, tá? Essa quantidade de pessoas para definir o que é uma cidade. As Nações Unidas definem como sendo esse aglomerado com população acima de 20 mil, tá bom? Mas aí veja, e o Brasil? Bom, o Brasil utiliza um critério muito diferente para definir cidade. No Brasil é um critério técnico-político, tá? Então no Brasil não tem nada a ver com quantidade de pessoas, nada. A cidade no Brasil pode ter 700 pessoas, pode ter 1.000 pessoas, pode ter 2.000 pessoas, pode ter 10 milhões de pessoas, não importa. Tá? Não é o elemento quantitativo humano que define o que é a cidade no Brasil, e sim um critério político de sede municipal. Cidade no Brasil é a sede de um município. Município é a divisão administrativa, política de um estado. Os estados que compõem a Federação Brasileira, dentro deles tem divisões que a gente chama de municípios. A sede desses municípios é o que a gente chama de cidade, independente da quantidade de pessoas que tenha e das funções urbanas de relevância que tenham. Se tem muito comércio, se tem muito serviço, tem muita indústria, pouco importa isso. Beleza? Teve uma prefeitura no Brasil, uma cidade. Pronto, é exatamente isso. Teve uma prefeitura no Brasil, a gente chama isso de cidade, tá claro? Ou seja, se você tem ali a esfera, tá, do poder executivo dentro daquele espaço municipal, aquele espaço é justamente o que a gente chama de cidade. Foi constituído de uma sede, o espaço é uma cidade no Brasil. Então veja, é totalmente diferente da definição de cidade utilizada pela maioria dos países do mundo, que é um critério quantitativo humano. Não importa aqui a quantidade de pessoas que tenha. Teve prefeitura, é uma cidade. Tudo bem? Bom, então a gente acabou de definir o que é cidade dentro de um critério, tá, utilizado pela maioria dos países do mundo, que é um critério quantitativo humano, tá? E a gente definiu cidade, tá, dentro de uma perspectiva da legislação brasileira. O que é cidade segundo a legislação brasileira. Beleza? Bom, botando para frente, a gente precisa falar de um processo muito atrelado ao crescimento das cidades. Ao crescimento populacional das cidades, mas também ao crescimento físico, estrutural da cidade. A cidade crescer estruturalmente, a malha dela crescer. Tá? Chamamos isso de crescimento urbano. Quando a cidade cresce estruturalmente, quando a malha da cidade cresce, tá? A gente chama isso de crescimento urbano. É a malha da cidade que cresce, a estrutura física dela que cresce. Mas quando a população da cidade cresce, olha só, preste atenção. Quando a população da cidade cresce e essa população acaba superando a população do campo, nós chamamos isso de, tá aqui, processo de urbanização. Então o processo de urbanização é diferente do crescimento urbano, Gil. Isso mesmo, isso mesmo. Processo de urbanização, crescimento urbano são coisas distintas. Tudo bem? O processo de urbanização ocorre quando a população urbana tem um ritmo de crescimento superior à população rural. Lembra, as condições primitivas das sociedades. O homem primitivo, convivendo em sociedade, em comunidade. Onde é que ele residia? No campo. Tranquilo? À medida que o homem foi desenvolvendo técnicas e tecnologias, ele começou a tomar o destino desses espaços aglomerados chamados de cidades. E aí a população rural, que era maior, ela começou a diminuir e a população urbana, que era menor, começou a superar. E é isso que a gente chama de urbanização. Ó, é um comparativo. A população rural diminui e a população urbana cresce. Se a população rural está diminuindo e a urbana está crescendo, é porque as pessoas estão se transferindo de sítio, deixando o sítio rural e tomando a direção do sítio urbano. Compreendeu? A gente chama isso de fluxo migratório campo-cidade. Como historicamente sempre foi um fluxo numeroso, grande, chamamos isso de êxodo rural. Pessoas saindo do campo, êxodo, saída numerosa de pessoas do rural, êxodo rural. Para onde? Para cidades. Isso fez a população das cidades crescerem e a população do campo ir diminuindo, ó, por conta dessa saída, dessa mobilidade populacional, desse fluxo populacional do campo para esta cidade. Compreende? É isso que nós chamamos de processo de urbanização. Vou voltar cá. Processo de urbanização. Quando a população urbana supera do campo em decorrência do êxodo rural. Exatamente isso.
Hoje, então, isso é o crescimento urbano. Não, isso não é o crescimento urbano. O crescimento urbano é o crescimento estrutural da cidade, a cidade crescer fisicamente. É claro que, à medida que a população da cidade vai crescendo, a cidade é obrigada a crescer. Então, o processo de urbanização literalmente levará a cidade a crescer estruturalmente. Ou crescer para os lados, crescimento horizontal, periférico, periferia, periferização. Ou crescer para cima, edificações, crescimento verticalizado, arranha-céus, beleza? Então a cidade cresce para os lados, ou a cidade cresce para cima, mas ela é obrigada a crescer. Isso é crescimento urbano, o crescimento estrutural, físico das cidades. A malha, o aglomerado urbano cresce para os lados. A cidade vai se espalhando, compreende? Ou a cidade vai crescendo assim, ó, em edificações verticalizadas. Crescimento urbano. Isso está diretamente associado ao crescimento populacional das cidades, que é o que a gente chama de urbanização. Ficou claro? Então, o que eu queria que ficasse muito claro nesse momento é que o processo de urbanização é diferente do crescimento urbano. A urbanização acontece quando o ritmo de crescimento da população urbana supera do campo, devido ao êxodo. Tá claro? E o crescimento urbano é o crescimento físico das cidades a partir desse fluxo de chegada de pessoas. Ela foi obrigada a crescer. Tá claro para você? Tá claro? Eu espero que esteja, porque o nosso interesse aqui é gerar conhecimento e fazer você aprender uns assuntos mais recorrentes e pesados nas provas do Enem. Como disse, são 38 questões da temática urbanização na história das provas do Enem. É um assunto muito pesado, tá bom? E não é difícil, é um assunto legal, um assunto bacana. Pois bem, numa perspectiva como essa, se as pessoas deixaram do campo e foram para a cidade, existe um fator repulsivo. Ninguém sai do campo porque, eu vou sair do campo. Não, existe um fator repulsivo, existe uma causa repulsiva e existem causas atrativas. Quem expulsa o campo? Quem atrai a cidade? Então existem fatores repulsivos no espaço rural e existem fatores atrativos no espaço urbano. Isso mesmo. Quais são os fatores impulsionadores da mobilidade populacional, conhecido como êxodo rural? Porque as pessoas deixaram o campo e foram para a cidade ao longo da história. O que desencadeou esse deslocamento humano, campo, cidade, beleza? Ao longo de um processo histórico. Por que hoje a maior parte da população brasileira reside em cidades, se o Brasil era um país rural? Por que hoje a maior parte da população mundial reside em cidades? O que é que expulsou essas pessoas do campo? O que é que levou essas pessoas para a cidade? Pois bem, vamos lá. O processo de urbanização é consequência direta de um outro processo, a industrialização. Processos caminham lado a lado esses dois. Processo de urbanização caminha lado a lado com o processo de industrialização. Indústria é função urbana. Isso. Gil está afirmando. Indústria é função urbana, como comércio, como serviços. Mas a cidade só cresceu a partir da indústria. Veja, a indústria é uma das mais representativas funções do espaço urbano da cidade. Mas as cidades só cresceram, em termos populacionais, em termos estruturais, crescimento urbano, a partir justamente dessa indústria. A indústria promoveu significativas transformações na sociedade, na economia, na relação do homem com o meio ambiente. E essas transformações foram causas impulsionantes desse fluxo do campo para a cidade, fizeram as cidades crescerem. Então você está querendo dizer que a indústria significou repulsão no campo? Foi. A indústria acabou gerando consequências que fez pessoas deixarem o campo. E a indústria gerou consequências que também atraiu as pessoas para onde? Para a cidade. Onde a indústria estava dentro da sua história, beleza? Hoje existem agroindústrias, não é? Indústrias no meio rural também, ou desenvolvendo atividades ligadas ao campo. Mas a indústria sempre caracterizou o espaço urbano. Quais são as causas do êxodo, do processo de urbanização? Repulsivas no campo e atrativas na cidade. Está aqui, olha só. Transformações técnicas e tecnológicas no campo, sim. O campo passou por mudanças significativas desencadeadas pela industrialização. A indústria, a revolução industrial do século XVIII, gerou um aparato técnico e capitalizou as relações de produção no espaço rural. Lembra das características feudais? Elas eram muito diferentes das características do campo a partir da Revolução Industrial. Tá certo? Veja, eu não sei se vocês lembram, mas dentro da história, desde o século XVI, havia um processo no Reino Unido conhecido como cercamento. Os feudos, as propriedades começaram a ser cercadas pela nobreza. E essas propriedades cercadas, cerca significa posse, tem dono. Essas propriedades sendo cercadas, cada vez maiores, impossibilitavam o acesso à terra. Eu estou falando de capitalização do espaço rural, de uso racional do espaço rural com finalidade lucrativa. E aí aqueles que não tinham as condições de adquirir terra foram para onde? Migraram para a cidade.
E onde é que estava a indústria? Na cidade. E as indústrias do século XVIII, XIX empregava muito, demais, demandava muita mão de obra. Veja, a miséria crescendo no campo porque as pessoas perderam o acesso à terra. O cercamento, a nobreza, cercando as propriedades, sobretudo para criar ovelhas e abastecer de lã a indústria que estava na cidade, a indústria têxtil da primeira revolução industrial, acabou gerando miséria no campo. As poucas perspectivas de vida digna no campo fizeram as pessoas tomar a direção das cidades. E a indústria atraindo, gerando emprego, indústrias que precisavam de muitos trabalhadores, não é? As pessoas começaram a deixar o campo e ir para a cidade pelas transformações técnicas e tecnológicas que ocorreram no meio rural. Compreende? E aí, veja, as cidades começaram a crescer. E à medida que as cidades cresciam, tá, a população ia chegando até ela, essa população precisava de serviços. Serviços, diversos serviços. Tá? Educação, segurança, saúde, transporte. Precisava de produtos. E aí o comércio cresce. Veja, eu estou falando do surgimento, do crescimento, melhor dizendo, de funções que passaram a atrair mais pessoas ainda do campo com a possibilidade de emprego. O comércio, os serviços. Não só a indústria, que empregava bastante no século XVIII e XIX, mas também pessoas buscando emprego. Onde? No comércio, buscando emprego nos serviços. No campo eu não tenho acesso à terra, porque a terra está concentrada na mão de uma oligarquia, de uma nobreza. Tá? As condições de trabalho são péssimas. Compreende? O campo se moderniza, o maquinário, a modernização, a tecnologia. E a tecnologia acaba descartando o trabalho braçal. Modernização, mecanização do campo. Se o campo não me oferece condições de vida digna, eu vou buscar isso na cidade. As cidades foram crescendo ao longo da história. Então veja, a indústria transformou a cidade, sim, fez o comércio crescer, fez serviços aumentarem e a indústria transformou o campo. Gerou tecnologia no campo, tecnologia que capitalizou, tecnologia e técnicas, né? Que capitalizou o espaço rural, que dificultou a vida, dos menos favorecidos, que sem perspectivas foram para a cidade. Exatamente isso. Então, as consequências do processo de industrialização foi justamente o êxodo rural e o crescimento populacional das cidades, processo que a gente chama de urbanização. Tá certo? Agora veja, Isso ocorreu de maneira diferente. Isso ocorreu de maneira diferente pensando em países desenvolvidos, ricos, e países subdesenvolvidos, países pobres. Isso ocorreu em ritmos diferentes, Em momentos históricos diferentes. Então é isso que a gente vai explicar agora. Nos países ricos, desenvolvidos, pensem, países europeus, Estados Unidos, Japão. Nesses países, como a indústria ela começou a se desenvolver no século XVIII, esse processo ele foi mais lento. Processo antigo. Por que antigo? Porque essa urbanização vem do século XVIII, ocorreu durante o século XVIII, XIX, tranquilo? E um processo mais lento. Por quê? Porque a indústria foi evoluindo de maneira lenta. A indústria não evoluiu de maneira instantânea, o processo foi lento. À medida que ela ia transformando os espaços, os fluxos migratórios foram ocorrendo e as cidades crescendo. Então o processo foi gradativo, paulatino, não foi um processo instantâneo, porque a indústria foi evoluindo, não é? Num processo gradativo. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial. Tá vendo? Então veja, esse processo em países ricos ele foi mais lento e, acima de tudo, o mais importante, sem dúvida nenhuma, planejado. O poder público pensou, organizou, planejou o espaço urbano, para minimizar problemas que surgiriam com esse aglomerado populacional que crescia bastante. As cidades dos países ricos, elas foram pensadas pelo poder público para existirem. Elas não nasceram assim, como ocorreu em países pobres, a gente fala disso um pouco mais à frente. Tá certo? Então o que eu preciso lembrar da urbanização em países ricos? Um processo antigo. Por quê? Esse processo advém da indústria. Foi o que a gente falou anteriormente, lembra? Que a industrialização levou à urbanização. Como a industrialização nos países ricos vem desde o século XVIII, primeira Revolução Industrial, a urbanização inicia-se a partir desse momento, lentamente, gradativamente e planejada. Tá certo? Olha aqui, Vê, foi meu filho que fez esse desenho para mim. Não ficou legal? Ficou legal meu desenho. Mas é isso aqui, mais ou menos, a urbanização nos países desenvolvidos, nos países ricos. Essa é uma figurinha só para ilustrar um pouco o planejamento, o pensamento que existiu, o sistema organizacional nos países envolvidos para a existência das cidades. Bom, o que é que eu tenho aqui? Veja, do lado esquerdo eu tenho
tá? Arranha-céus, edificações verticalizadas, crescimento vertical. E aí eu quero informar que isso aqui é o centro, é a região mais central, tá? Essa é a região da produção, é a região da dinâmica, da vida da cidade, é a região do business, do negócio. É aqui que está o grande mercado financeiro, o comércio funcionando, os serviços, compreende? A indústria é a região central, tudo bem? Veja, afastado dessa região central, afastado do centro, é um ambiente que a gente chama de periferia. Periferias são espaços distantes do centro, né? O que cerca o centro são as regiões periféricas, periferizadas. Olha a periferia, ó. É estranho imaginar o que eu vou dizer agora, mas é fato. Observe o cifrão, por favor. Isso aqui é o projeto de urbanização de países ricos. É a estrutura da urbanização, do crescimento urbano de países ricos. Observe que eu coloquei o cifrão pequenininho na região central. E lá, nas regiões periféricas, distantes do centro, eu coloquei o cifrão maior. Vê só. O que é que eu estou querendo dizer, então? Esse é lugar de pobre. Esse é lugar de rico. Esse foi o planejamento e o pensamento no crescimento urbano dos países desenvolvidos. Tá certo? Veja que pensamento lógico e óbvio, tá? Bom, aqui está a vida, o fluxo, o movimento, os negócios, né? E aí, para o desenvolvimento do negócio, eu preciso de gente, de trabalhadores, certo? Muitas pessoas vindo do campo, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pobre aqui. Eu vou colocar esse pobre aqui, essa população de baixa renda aqui, esse trabalhador, tá? Aqui. Porque aqui ele está mais próximo do emprego, ele está mais próximo do trabalho. Se ele está mais próximo do trabalho, já existe uma redução significativa de custo. Ele já tem um custo menor para viver. Com um custo menor para viver, sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, aumenta a capacidade de consumo. Olha que lógica. Beleza? Se reduz os custos dele, porque ele está vivendo próximo do centro, reduz os custos com o quê, Gil? Com transporte, por exemplo. Imagine morando em regiões periféricas, pegando sistemas de transporte para chegar até as regiões centrais. Custo com transporte, chega atrasado. Aí você perde, tá, a qualidade de mão de obra. Entende? Então veja, os problemas que surgem a partir do afastamento da mão de obra do centro são muito grandes. Então eu coloco o pobre próximo do emprego, ele vem caminhando, ó, para a fábrica, para o comércio, para o serviço. Beleza? Reduz os custos dele, sobra um dinheiro e aumenta a capacidade de consumo dele. E resolve sérios problemas da cidade associados fundamentalmente à mobilidade urbana, trânsito. Se ligou? Veja, essa é a ideia. Bom, e aí se eu coloco a classe mais pobre aqui, a classe operária aqui, e você lembra de filmes hollywoodianos, isso lembra muito Nova York, o Brooklyn, o Queens, tá? Região de população de baixa renda, meio às indústrias, ao aglomerado nova-iorquino, você tem regiões pobres, porque a pobreza foi colocada exatamente aqui. E aí a população de mais alta renda, eu distancio ela dessa bagunça, desse aglomerado, desse fluxo. Quando a gente assiste os filmes hollywoodianos, a gente vê aquelas, né, casas com aqueles jardins, aquelas casas belíssimas, afastadas. Pois é, isso aqui. A população de alta renda foi colocada distante do centro. Tá? Ela pode deslocar-se até o centro. Em número ela é menor, então não vai gerar grandes congestionamentos. Aqui está o patrão, aqui está o empregado, compreendeu? Então eu afasto essa população de alta renda, crio espaços altamente valorizados, distanciados do barulho, dessa confusão que representa a urbe, o business. Você entende? Isso foi pensado para existir. Isso resolve uma série de problemas. Uma série de problemas. Foi assim pensada a cidade dos países desenvolvidos. Tá certo? Vamos para outra realidade. Então, nos países ricos, o processo foi antigo, começou no século XVIII. O processo foi lento, evoluindo com a própria indústria. E o planejamento, que foi esse que eu mostrei aqui. Esse planejamento. As cidades cresceram planejadas, estruturadas, tudo bem? Para solucionar problemas. Tudo jóia? Bom, agora vem para cá. A urbanização em países subdesenvolvidos agora. Qual é a realidade? A realidade é essa. Totalmente diferente. A realidade é a realidade de cidades que começaram a crescer. A partir de que processo? Lembra para mim, por favor? Estou esperando. Eu estou ouvindo você falar, exatamente. A urbanização é decorrência da industrialização. Exato. Quando é que os países subdesenvolvidos começaram a se industrializar? Quando os países subdesenvolvidos começaram a se industrializar? Quando? A partir do século XX. Segunda metade do século XX, os países subdesenvolvidos iniciaram o seu processo de urbanização, tá? Decorrente do processo de industrialização, é claro.
segunda metade do século XX. A indústria chegou aqui pronta. Lembra no Brasil? Governos que representam a Revolução Industrial Brasileira. Quais são os governos? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil inicia aí seu processo forte de industrialização. É a chamada Revolução Industrial Brasileira. Tranquilo? O Brasil é um país de industrialização tardia ou retardatária. O processo só ocorre pós-Segunda Guerra Mundial. E a indústria que aqui chegou pronta, porque veio dos países ricos. O pacotão industrial, ele caiu pronto. Veio de países ricos, tá? A abertura econômica, a chegada das multinacionais. Ou seja, como a indústria aqui chegou pronta, advinda de países desenvolvidos, o processo em que ela resultou foi um processo rápido. A urbanização em países pobres, subdesenvolvidos, foi muito rápida. Acelerada, caótica, descontrolada. As cidades cresceram de uma hora para outra. De uma hora para outra as cidades cresceram, foram explodindo em população. Então, nos países subdesenvolvidos, a urbanização é recente, porque a indústria foi tardia ou retardatária. Ocorreu agora, depois da Segunda Guerra Mundial, tá claro? Nos países pobres, como a indústria chegou pronta, as transformações foram rápidas. E aí, campo com inúmeros problemas, tá? Cidade oferecendo comércio que crescia, serviços que aumentavam e indústrias que empregavam. Milhares de pessoas deixaram o campo, tomaram a direção da cidade através do êxodo rural e as cidades foram crescendo. Mas cresceram sem planejamento. Você entende? Como o processo foi muito rápido, o poder público não estruturou as cidades para esse aglomerado que só aumentava. Consequências disso? Bom, é uma cidade com uma outra perspectiva, com um outro olhar. É uma feição urbana absurdamente diferente. Veja, eu construí espaços relativamente parecidos, né? Edifiquei verticalmente aqui e passo uma ideia de uma organização aqui, né? E lá, ó, olha o que está lá, é uma periferia. E aí eu trouxe a representação das periferias urbanas de países subdesenvolvidos, tá? A moradia precária, as precárias condições de vida da população. É a ideia de uma favela. Você entende? Mas aqui é a região central do business, dos negócios, não é? E lá é a região periférica, distante, ó. O que é que a gente mostrou anteriormente na imagem dos países ricos? Que aqui estava a população de baixa renda. Que o pobre foi colocado próximo do centro. Trabalhador, reduz o custo dele, sobra dinheiro, ele consome mais. Gira o capitalismo, compreendeu? Tá? E que os ricos estavam em áreas periféricas, áreas belíssimas, né? Distantes, no conforto, tá claro? Nos países pobres foi diferente. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A população de alta renda passou a ocupar esses espaços. E o pobre, sem as condições de residir nesse espaço por conta do custo com moradia e de vida, o pobre foi repelido, cuspido e jogado em regiões marginais, regiões periféricas. Então veja, aqui está a população de baixa renda, na periferia dos países pobres. Periferização em países subdesenvolvidos está diretamente associada à pobreza, a problemas sociais gravíssimos. Periferização em países ricos está associado à construção de espaços da nobreza. Olha a diferença disso, ó. E agora veja, o mesmo pensamento que a gente desenvolveu anteriormente. Agora veja, para o pobre deslocar-se daqui para cá. Para e pensa, ele sair daqui para cá, ó. Ele vai ter aí problemas sérios com mobilidade, transporte, por exemplo, custo com transporte. Pense no custo com transporte que o cidadão brasileiro em qualquer cidade de país pobre tem. É muito grande. Aí, veja, além disso, ele chega aqui, geralmente atrasado, perde eficiência de mão de obra. Você entende? É problema sério ligado à mobilidade, tá? Redução de consumo com aumento do custo de vida. Não existiu planejamento aqui. Foi um crescimento espontâneo. Negócios, aqui estão as indústrias, aqui está o comércio, o serviço, o shopping center. Aí os solos foram se valorizando, olha. E o solo se valorizando, criando aí espaços de valor, quem é que pode adquirir? População de renda maior, que foi se fixando aqui, olha. Atraídos, tá? Pelas facilidades das regiões centrais. Por ter tudo mais próximo. A população de alta renda se fixou aqui. E o pobre chegava do campo, quando chegava aqui, espaços caros, aluguéis caros, tá? O solo urbano caro, não tinha condição de adquirir e de morar aqui. Daí ele foi se jogando para as regiões cada vez mais distantes do centro, ocupando espaço de maneira irregular, em costas, ocupando espaços, beleza? De mananciais, de manguezal, foi se jogando para as regiões periféricas, distantes.
E aí nasceram as grandes regiões periferizadas. Aí nasceram as grandes favelas. Os grandes aglomerados populacionais negligenciados pelo Estado, né? Negligenciados pelas políticas públicas. Tudo bem? Aí nasceu esse espaço aqui, que é um espaço invisível pelas políticas públicas. E de grupos morando aí numa quantidade enorme, mas esquecidos. Esquecidos pelo Estado, mas lembrados pelo crime. O crime se mostrou aqui, atuando e condenando a vida das pessoas que residem nesses espaços. Então são espaços de esquecimento. Beleza? Esse é o mundo dos esquecidos. Esse é o mundo dos lembrados. Tá claro isso? Então esta é a cidade esquecida. Essa é a cidade lembrada. Então veja, o processo de crescimento das cidades em países ricos foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui não houve planejamento. As cidades cresceram de uma hora para outra, instantaneamente, espontaneamente. Um fluxo migratório desgraçado. As pessoas saindo em número absurdo do campo para a cidade. Compreende? E as cidades crescendo assim, ó, sem nenhum tipo de organização. E é por isso que as cidades brasileiras convivem com favelização, violência, mobilidade urbana caótica. Por quê? Porque a estrutura de crescimento dessas cidades, da malha das cidades, foi uma estrutura que não foi planejada, que não foi pensada para existir. Ficou claro a diferença da urbanização em países ricos para a urbanização em países pobres? Urbanização é o processo de crescimento da população urbana em relação à rural. Isso fez as cidades crescerem, mas elas cresceram, tá, de maneira diferente. Em um planejada, na outra sem planejamento. Nos ricos com planejamento, nos pobres assim, espontaneamente sem planejamento. Tá claro? Bom, jogando para frente um pouquinho, observe aqui a taxa de urbanização brasileira para que vocês vejam a explosão da urbanização em países pobres. O Brasil é, obviamente, um país subdesenvolvido, se coloca dentro da realidade de urbanização, tá? Que aconteceu recentemente, de maneira explosiva, descontrolada, caótica, sem planejamento. Olha só, em 1940 o Brasil tinha a maior parte da população morando no campo. Observe, por favor, essa cor aqui, essa cor rosa, é população rural. A cor azul é população urbana. Olha nos anos 40 aqui, por favor, anos 40, olha. 69% da população morando onde? No campo. O Brasil é um país rural. E 31% morando em cidades, tá? Governo de Getúlio Vargas. Industrialização, tá claro? Quando chega nos anos 50, termina o governo Vargas, né? Em 56 começa o governo do Juscelino Kubitschek, indústria. A indústria transformando o quê? O campo. Tecnologia no campo, técnicas no campo, capitalização do espaço rural, pessoas deixando o campo. Cidades atraindo, indústria empregando, comércio empregando, serviços empregando. E as pessoas, com péssimas condições de vida no campo, foram migrando para a cidade. A precarização das condições de vida no campo gerou fluxo migratório e as pessoas foram para a cidade. É para isso, ó. Nos anos 50, olha, diminuindo a população rural, aumentando a população urbana. Nos anos 60, olha, diminuição da população rural, aumento da população urbana. Agora veja o que aconteceu em 1970. Eu estou falando do espaço de 30 anos. Londres, para vocês terem uma ideia, Londres, a cidade de Londrina, Reino Unido, capital britânica, passou 113 anos para que esse processo fosse realizado. Para que a população urbana, após iniciar um processo de êxodo rural, de urbanização, superasse a população rural. 113 anos. O Brasil, o país Brasil, em 30 anos aqui, em que o processo ele se inicia propriamente, a gente já tem a população urbana superando a população rural. Olha isso. A população cresceu assim, de maneira explosiva nas cidades. Caótica, tá? Campo com precariedade, pessoas deixando o campo em grande quantidade, indo para a cidades crescendo sem planejamento. Consequências disso, os graves problemas associados à segregação socioespacial. Cidade é espaço de segregados, as classes estão separadas dentro do espaço. Segregação, separação socioespacial. Ou seja, as classes sociais estão separadas, segregadas no espaço da urbe, no espaço das cidades. Você entende? Isso representa muitos países subdesenvolvidos, representa muitos países pobres. Essa gigantesca segregação que existe de classes sociais no espaço. Tá certo? Isso advém de quê, Gil? Advém de um espaço que é uma mercadoria valiosíssima. Solo urbano. Mercadoria valiosíssima. Geralmente as mercadorias no mundo capitalista se desvalorizam, não é mesmo? Geralmente mercadoria se desvaloriza. Você compra um carro, vai vender ele? Vende mais barato. Você compra, sei lá, um eletrônico, vai vender ele? Vende mais barato. Você compra um imóvel, vai vender ele? Geralmente vende mais caro. Não é? Você compra um terreno, geralmente vende mais caro. Ou seja, espaço mercadoria é solo urbano. Isso tem um significado extraordinário. O poder da especulação imobiliária dentro desse espaço chamado cidade é gigantesco. Quem são os gestores da urbe, os gestores do urbano? O poder público, obviamente, e a especulação imobiliária.
São eles que constroem o espaço urbano. E esse espaço é um espaço de altíssimo valor, de um valor absurdamente elevado e, como disse, mercadoria que, como poucas, se valoriza, certo? Como mercadoria, só é acessível a quem pode pagar. Quem pode, a tem. E quem não pode, não a tem. Literalmente assim. Ou a tem de maneira extremamente desagradável, que vai trazer uma série de problemas por conta disso. Tá joia? Esse espaço mercadoria tem dois valores, ó. Esse espaço mercadoria, volto a repetir, é o solo da cidade. A gente costuma dizer que o solo urbano tem dois valores, um valor chamado de valor absoluto e um valor chamado de valor diferencial. Não é o valor absoluto que segrega, não é ele que segrega. Quem separa não é o valor absoluto. O valor absoluto do solo urbano é o valor da terra por si só. E o valor da terra por si só é o mesmo em qualquer espaço da cidade. Certo? O valor da terra por si só é o mesmo, pô. O mesmo valor por si só é o mesmo valor. É terra, é pegar a terra aqui, ele tem o mesmo valor em qualquer bairro da cidade. É valor absoluto. Mas o que é que segrega? O que segrega é o que a gente chama de valor diferencial. O valor diferencial é o valor que está em cima das vantagens que aquele espaço vai proporcionar para quem comprar. Para quem adquirir, aquele espaço vai oferecer vantagens. Pode ser vantagens físicas. Veja, morar em um ambiente, por exemplo, de orla, com o mar ali, a brisa, isso torna o espaço mais caro, valorizado? Claro que sim, é uma vantagem espetacular. Morar, por exemplo, em uma colina, não é? Com um microclima, uma boa ventilação, com uma paisagem exuberante, uma visão panorâmica belíssima, torna o solo mais caro. Beleza? Eu estou falando de aspectos físicos, microclimas, morar próximo de uma praia, mas é claro, o poder público, a própria especulação, os gestores, construtoras, imobiliárias, elas também criam valores diferenciais. Tipo assim, ó, tem um terreno ali que o acesso era muito difícil. Aí abriu-se ali uma avenida. Tá ficando mais caro? Tá. O espaço está ganhando valor diferencial. O acesso está sendo facilitado. Não tinha saneamento básico. Agora tem. Esgotamento sanitário, da água da chuva, energia elétrica. Tá claro? Veja, eu já tenho aí uma série de diferenciais que estão fazendo esse solo ganhar o quê? Ganhar o quê? Valor. Valor. Esse solo está ganhando valor, está ficando mais caro. Quanto mais diferenciais o espaço oferece, mais o espaço gera segregação. Por quê? Porque aqueles que chegam dificilmente terão as condições de adquirir esses espaços altamente valorizados. E aí, só uma população abastecida, privilegiada, tá bom? Vai ter acesso a esses espaços. Hoje, aquele que não tem, não vai morar na cidade? Vai. Mas aí ele vai para onde? Bom, ele vai para espaços que a gente mostrou na imagem anterior, periferia, e ali ele vai ocupar ilegalmente aquele espaço, as encostas, tá? Se submetendo a riscos absurdos com os movimentos de massa. Mas é a única alternativa que ele tem. Aí ele vai ocupar manguezal, ele vai ocupar áreas de mananciais, e ele vai conviver com a realidade de esquecimento total de assistência, tá, de políticas públicas. É isso. Então veja, o solo urbano é o elemento que gera segregação. Beleza? Mas o que segrega é isso, é o valor diferencial. São as vantagens que o solo oferece, que a área oferece, que a região oferece, para quem adquirir aquele imóvel. Tá claro? Muito comércio, serviços, infraestrutura, condições físicas, como disse, climáticas, tá? Tudo isso gera valor, tá? É valor diferencial. E é ele que segrega. Então, o urbano é um espaço com duas cidades. Nos países pobres, tá? O urbano é um espaço de duas cidades. Porque existe essa cidade, que é a cidade dos lembrados, onde o solo tem embutido nele valor diferencial. Tudo bem, o poder público está presente aqui. Ruas limpas, o carro do lixo passa regularmente aí, recolhendo o lixo. Tá? A limpeza é constante aí. Aí, ronda policial o tempo todo. Entende? Postes com iluminação permanente, queimou luz, é trocada rapidamente. Tá? Você tem aqui pontos de comércio, de serviços. Olha, pavimento, ruas largas, arborizadas. Isso é diferencial. Isso torna esses espaços de altíssimo valor. De altíssimo valor. Que boa parte daquele que deixa o campo e chega até a cidade não vai ter as condições de adquirir esse espaço. Ó. Porque é espaço caro, de mercadoria valiosíssima. Compreendeu? Essa é a cidade que a gente chama de cidade formal. A cidade dos lembrados. É a cidade formal. Onde o solo tem muito embutido nele valor diferencial. Certo? Bom, essa é uma cidade. Isso é muito realidade de países pobres. Muito a realidade de países pobres. Dentro de uma cidade você tem cidades totalmente distintas. Totalmente distintas. E aí veja, é uma cidade, mas você encontra espaços assim
E você encontra espaços assim. Olha que diferença! E é uma mesma cidade. É o mesmo espaço. É uma mesma cidade. Com construções absurdamente diferentes, distintas. Essa é a cidade dos esquecidos. São as regiões periferizadas em países subdesenvolvidos. Aqui o solo tem pouco valor diferencial e tem praticamente só valor absoluto. É praticamente o valor da terra por si só. Cadê o saneamento? Cadê a iluminação adequada? Cadê as condições de vida digna? Não existe aqui, porque aqui é espaço de exclusão. É espaço de grupos humanos que foram excluídos, segregados, marginalizados. É o que nós chamamos de cidade informal. A cidade daqueles que não tinham as condições de adquirir o espaço mercadoria valioso que é o solo urbano. Aí saiu ocupando esses espaços assim, ó, de maneira irregular. E há muitos, tá, vivendo nessas áreas em países pobres. Não é a realidade brasileira somente. É a realidade de países subdesenvolvidos, é a realidade de Índia, é a realidade de China, é a realidade de África do Sul, é a realidade da Paraguai, Argentina, de países subdesenvolvidos. A realidade é essa. De uma cidade com espaços construídos dentro dela absurdamente diferentes. Entende? Espaços lembrados de uma cidade formal, de poder público presente, de solos altamente caros, e espaços de esquecidos. A cidade informal, a cidade daqueles que não vivem, que sobrevivem. A cidade onde diz que o crime se instalou, tá? E se instalou aqui. E passa a oferecer ações, beleza? Em que o Estado era incapaz de oferecer. Olha o que eu estou dizendo, o crime auxiliando pessoas aqui, é verdade. A história do crime organizado no Brasil foi oferecendo à população da favela, de algumas áreas faveladas, tá? A assistência que o Estado não oferecia. E o crime foi se fortalecendo. E foi criando-se esse monstro gigantesco que é hoje o crime no Brasil. Que condena a vida das pessoas que estão aqui. Ó. Tá claro? Bom, essa é a urbanização dentro dos seus aspectos de segregação. Um processo em que o seu início ocorreu lá no século XVIII, nos países ricos de maneira mais lenta, planejada, organizada, nos países pobres de maneira desorganizada, descontrolada e recente, depois da Segunda Guerra Mundial. Cidade como espaço de duas cidades. A cidade dos lembrados, a cidade formal, e a cidade dos esquecidos, a cidade informal. Bom, eu espero que Gil, nessa live, tenha contribuído para que você tivesse acesso a um conteúdo pesado, relevante, que vai fazer diferença quando você encontrar questões do Enem ou questões de vestibulares tradicionais. É um assunto extremamente importante. E eu acho que é um assunto delicioso, fácil, não tem complexidade. Não, é uma parada gostosa. Tá claro? Bom, espero que você fique bem, se cuida, mas se cuida mesmo. Estamos doidos para rever vocês. Eu estou com muita saudade do espaço que me faz viver, que é a sala de aula. Estou com saudade de vocês. Espero que vocês voltem, tá? Para reaquecer o coração desse cara, porque, meu irmão, tá punk. Vamos voltar mais fortes, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Quando eu abraçar vocês, eu vou lembrar todo esse período que eu deixei de abraçar. Então eu vou abraçar bastante. Eu espero. Tá certo? Vamos voltar mais juntinhos, com fé em Deus. Fica bem, se cuida, desenvolva todas as ações que os órgãos públicos têm pedido. Fica em casa, tudo bem? Sabão, água, álcool em gel, máscara. Faça tudo o que for preciso para se proteger e proteger as pessoas que te cercam, a comunidade. Isso é convivência em sociedade. Tudo bem? Um cheiro. Eu fico aqui, mas eu espero revê-los brevemente já, tá bom? Valeu, tchau.